Você já sentiu aquele desejo intenso de que alguém volte para a sua vida, mas sem precisar cair em súplicas ou em gestos de desespero? Imagine que, em vez de perseguir essa pessoa, você possa se transformar em alguém tão valioso e irresistível que seja ela quem, sem ter como evitar, acabe implorando pelo seu retorno. Não é magia nem manipulação barata, é um poder profundo, uma força que nasce do domínio de si mesmo, da serenidade e da estratégia emocional. Nesta jornada você vai descobrir como transformar sua energia, como cultivar essa presença magnética que desperta arrependimento e desejo verdadeiro em quem se afastou. Prepare-se para aprender segredos que mudarão para sempre a dinâmica de suas relações e vão te colocar no controle através da calma e da dignidade. Antes de começar, quero que pare um instante e escreva nos comentários: minha mudança começa agora com o estoicismo. Faça isso como um pacto consigo mesmo, um passo inicial para a sua versão mais forte. Seguiremos juntos. Primeiro passo: cultive a sua independência emocional. Quando você aprende a não depender emocionalmente de ninguém, tudo na sua vida se transforma. Você já não vive esperando uma mensagem, uma ligação, um sinal. Não fica atento se te procuram, se te ignoram ou se te sentem falta, porque o seu centro já não está fora, está dentro. Isso, embora pareça simples, é uma das formas mais poderosas de mudança interior. Independência emocional não significa não sentir, não amar, não sofrer. Significa que você não entrega a sua paz aos atos imprevisíveis de outra pessoa, que não importa o que façam ou deixem de fazer, você permanece em equilíbrio, e esse equilíbrio é sentido. O estoicismo ensina que você não pode controlar o que os outros fazem, mas pode dominar a maneira como responde. Enquanto muitos reagem com ansiedade, com carência ou desespero quando sentem que estão perdendo alguém, você escolhe responder com serenidade e essa calma desarma. O que é comum é implorar, chorar, pedir atenção, mas você escolhe observar, respirar, aceitar. Não porque não se importa, mas porque sabe que seu bem-estar não está em jogo. Você não precisa que alguém volte para voltar a se sentir bem. Você já está bem, e essa verdade muda toda a dinâmica. Onde não existe necessidade, existe liberdade. E quando existe liberdade, nasce atração. Porque a maioria das pessoas está acostumada com relações de dependência, a sentir-se indispensável, a controlar com silêncios ou com migalhas de afeto. Mas quando encontram alguém que não cai nesse jogo, que não desmorona com a distância, que não reage com desespero e sim com dignidade, algo desperta em sua mente. Perguntam-se: como é possível não precisar de mim? Como pode seguir sem me procurar? Por que não reage como os demais? A resposta é simples. Você aprendeu a viver consigo. Não é frieza, é consciência. Você não evita sentir, apenas escolhe o que merece. Nem tudo merece sua energia. Nem tudo merece seu sono, seus pensamentos ou sua angústia. Você entendeu que se apegar a quem parte não impede a despedida, apenas atrasa o seu crescimento. Por isso você solta, não por resignação, mas por força, porque sabe que quem deve ficar, ficará sem que você peça. Essa independência gera respeito, e não qualquer respeito, mas profundo. Quem te vê firme, estável, sem buscar drama nem conflito, começa a reconsiderar suas ações. Percebe que não pode usá-lo para preencher seus vazios, que não pode manipular seu estado com sua presença ou ausência. Isso é autonomia, é poder silencioso. Você não grita, mas é ouvido. Não suplica, mas é sentido. Não pressiona, mas é lembrado. Aceitar o que é, sem criar histórias nem expectativas, é outro sinal dessa independência. Você já não idealiza, já não espera que mude, já não condiciona sua alegria ao que o outro faz ou diz. Você continua seguindo,
continua crescendo, continua brilhando e nesse caminho passa a atrair de outro lugar, da calma, do amor próprio, da certeza de que não precisa de ninguém que não esteja disposto a escolhê-lo de verdade. O curioso é que quando você para de buscar o retorno de alguém, é quando mais chances há disso acontecer, porque a tranquilidade com que encara a distância se torna um espelho. Um reflexo que mostra o que perderam, o que não souberam cuidar, o que dificilmente encontrarão outra vez. Seu desapego não é frieza, é sabedoria, é maturidade emocional. É saber que ninguém mais é responsável pela sua paz. E quando você vive essa verdade, cada passo é mais leve, porque já não carrega medos, dependências ou ilusões que não lhe pertencem. É você consigo mesmo, e isso, embora não pareça, é o que mais faz você brilhar. Porque quando não há necessidade, existe amor livre, consciente e forte. Segundo passo, conserve um ar de mistério. Quando você deixa de contar tudo o que pensa, sente ou faz, começa a recuperar um poder que muitos já perderam: o poder do mistério. Não se trata de se esconder, nem de fingir ser o que não é. É preservar o que há de mais valioso em você, entender que nem tudo precisa ser dito, mostrado ou explicado. Em um mundo onde todos parecem desesperados por atenção, quem aprende a silenciar, a escolher o que mostra e o que guarda, torna-se um enigma irresistível, despertando curiosidade em quem antes acreditava ter tudo claro sobre você. O mistério não é máscara, é estratégia consciente. É compreender que parte do valor está justamente no que fica em silêncio. Quando alguém não prevê seus movimentos, nem adivinha suas emoções, passa a observá-lo de perto, em busca de respostas. Quer entender por que você já não reage como antes? Por que já não está sempre disponível? Porque existe em você uma calma impossível de decifrar. Essa incerteza não afasta, atrai, porque em tempos de imediatismo, quem sabe esperar se torna valioso. E você decide quando aparecer, quando falar, quando abrir espaço. Não é frieza, é moderação. Não significa tornar-se distante por orgulho, mas criar um equilíbrio que te protege. Nem todos merecem conhecer sua intimidade, seus planos, suas dúvidas, seus processos. Existem momentos que pertencem apenas a você e essa reserva digna eleva seu valor. Controlar a comunicação é respeito. Você para de estar sempre disponível, não por manipular, mas porque seu tempo já não gira em torno de quem não soube te valorizar antes. Isso marca a diferença, porque antes você era previsível e agora é seletivo, pausado, enigmático. O mistério também é evolução silenciosa, é crescer sem anunciar, é curar sem contar, é melhorar sem buscar aplausos. Essa transformação discreta vira surpresa para quem achava que conhecia tudo em você, porque mudou sem aviso. O que era já não é, e o que é não se lê tão fácil. Essa imprevisibilidade desperta no outro a necessidade de se aproximar para entender, mas você já não explica, já não justifica, apenas vive. Essa vida interior, rica, estável, consciente, é o maior ímã. Ser mistério não significa esconder emoções, mas não entregá-las a quem não sabe cuidar delas. Não significa brincar de indiferença, mas dosar sua presença para que seja valorizada. É inteligência emocional, amor próprio e estratégia afetiva. Se você está sempre presente, conta tudo e reage de imediato, torna-se previsível, e o previsível perde emoção. Mas se existem pausas, silêncios, ausências, nasce o desejo. Você carrega um mistério, mantém viva a atenção emocional, porque nunca se sabe quando surgirá, o que dirá, como vai reagir. E isso cria expectativa, curiosidade, atenção, não por manipulação,
mas porque sua essência se renova e ninguém quer perder a próxima versão de alguém que está sempre em movimento. Reinventar-se sem precisar dar explicações não é arrogância, é liberdade. E quem observa à distância começa a ser atraído por essa energia nova, que não pode controlar nem antecipar possuir. Esse é o poder do mistério, convidar a descoberta sem abrir todas as portas, deixar rastros, mas nunca entregar o mapa completo, ser claro em sua presença, mas profundo em sua reserva. O mistério é arte e você é o artista. E quando o aplica com equilíbrio, o impacto é imenso, porque quem antes acreditava ter você seguro, agora olha e se pergunta em silêncio: quem é você agora? Como conseguiu mudar tanto sem mim? Nesse instante, nasce o desejo do retorno, não ao que era, mas ao que você se tornou. Mas desta vez, você decide se abre espaço, porque o mistério te tornou inesquecível. Número 3. Demonstre seu verdadeiro valor. Quando deixa de buscar aprovação e escolhe se reconectar consigo, tudo se transforma. Você não precisa que confirmem ou que validem de fora. Passa a andar diferente, a falar diferente, a olhar diferente, porque mostrar valor não é gritar o que merece, mas ter um silêncio firme com o qual encara o mundo e declara: sem palavras, eu sei quem sou. O estoicismo não pede que prove nada a ninguém. Ensina a sentir-se suficiente por dentro, a perceber que seu valor não depende de ser visto, aceito ou escolhido. Quando isso acontece, surge o inesperado. Aqueles que te ignoraram percebem sua presença no momento em que você já não a oferece. Quem se afastou entende que perdeu algo que nem soube valorizar. Mostrar valor não é criar imagem perfeita, é não se desculpar por ter limites, por exigir respeito, por querer paz. É olhar no espelho e ver alguém que não se contenta com migalhas. A autossuficiência emocional não é frieza, é plenitude. Você já não está incompleto sem a presença daquela pessoa. Já não precisa que o completem porque já está inteiro. E isso é magnético, porque quando alguém percebe que você pode ser feliz sem ela, começa a se questionar por que não faz parte de sua vida. Definir limites é outra forma de mostrar valor. É não permitir o que te diminui, não tolerar o que desgasta, não aceitar o que faz duvidar de si mesmo. Quem estabelece limites não é quem deseja controlar, é quem se respeita profundamente e envia um recado claro: meu tempo, minha energia e minha presença não são gratuitos, são privilégio e não direito. E quando alguém perde isso, descobre o quanto custava. Não precisa mudar sua essência para agradar, precisa apenas lembrar quem era antes de esquecer o próprio valor. O estoicismo ensina essa reconexão, esse retorno a si, esse caminhar erguendo a cabeça mesmo de coração ferido, porque não é parecer forte, é ser. E essa força não é frieza, não é vingança, é clareza. É saber que não vai se rebaixar por amor, que não insistirá onde não é bem-vindo, que não vai negociar dignidade em troca de companhia. Quem partiu sentirá a diferença. No início, acreditam que podem te substituir, que seu silêncio é momentâneo, que você voltará quando sentirem saudade. Mas com o tempo descobrem algo que os desmonta. Sua ausência não era jogo, era evolução. Você já não espera mensagem, já não depende de reações, já não vive condicionado à presença de ninguém. E quando percebem isso, sentem o peso de ter perdido algo verdadeiro. Mostrar valor não é mandar indiretas, nem tentar provocar ciúmes. É seguir adiante, é cuidar de si, curar suas feridas, construir o que é seu. É se focar em suas metas, se cercar de quem valoriza sua essência, desfrutar da própria companhia em paz. E nesse processo, sem esforço, começa a brilhar. Esse brilho não pode ser fingido, não pode ser comprado, não pode ser ignorado. A grande ironia é essa.
Quando você já não precisa que voltem, é justamente quando mais sentem sua falta, porque não conseguem mais manipulá-lo com atenção parcial, não conseguem mais prendê-lo com promessas vazias, não conseguem mais feri-lo com indiferença. Você se transformou em alguém que se sustenta sozinho, que não implora, que não persegue, que não desmorona. E essa versão de você, íntegra, serena, firme, é a que marca para sempre. Lembre-se, o verdadeiro valor não se impõe, se revela. E quando isso acontece, quem antes subestimou começa a se perguntar: como é possível que já não esteja comigo? É nesse instante que entendem que o que perderam jamais retornará. Número 4. Prove que superou o fim. Quando você supera de verdade, não precisa falar. Não há necessidade de publicar indiretas ou fingir alegria. Sua paz se nota, sua energia muda. A forma como você anda, como fala, como ocupa o espaço, mostra que já não está preso ao passado. E isso, ainda que pareça difícil de acreditar, causa mais impacto do que qualquer tentativa de chamar a atenção. Porque quem te conhecia desde a carência, desde a dor, desde a dependência, agora encontra alguém que já não suplica, que já não espera, que já não busca explicações, apenas vive. Aceitar o fim não significa que não doeu. Significa que decidiu soltar o que não sustentava mais, que escolheu focar em si, em seus objetivos, em sua paz e no seu crescimento. Você parou de revisar mensagens, de imaginar conversas que não acontecerão, de buscar sinais em um caminho que já não existe. E nesse silêncio começou a sua cura, não como impulso, mas como decisão consciente, porque entendeu que nada externo pode devolver sua calma se não aprender a cultivá-la dentro de si primeiro. Quando alguém parte, acreditando que você vai permanecer parado, orbitando a ausência, a surpresa é perceber que seguiu andando e que o vazio não foi um abismo, mas chance de reconstrução. E é aí que acontece o verdadeiro ponto de virada. Você já não gira em torno daquela pessoa, você cria agora um novo centro, você mesmo. O estoicismo ensina que não pode controlar as escolhas dos outros, mas pode decidir o que fazer com o que deixam. Você não se apega, não insiste, não luta contra o que já está evidente. Aceita não por resignação, mas por sabedoria. E essa aceitação é poder, porque liberta e devolve o controle. Você já não tenta reescrever a história, você escreve outra. O que mais surpreende quem se afastou é perceber que você prospera, que sua voz tem firmeza, que seus olhos têm brilho, que seus dias estão cheios de sentido, mesmo sem a presença deles. Já não é definido pelo fim, é definido pela capacidade de se reinventar. E essa autonomia, essa liberdade emocional que recuperou é extremamente atraente. Porque já não depende que alguém volte para ser feliz. Você já é feliz. As pessoas notam quando algo em você muda de raiz. Já não reage como antes. Já não fica à espera. Já não constrói seus dias aguardando uma ligação que nunca chega. Você se foca em si. E isso cria uma atmosfera diferente. Quem observa de longe começa a sentir que perdeu mais do que imaginava. Porque o verdadeiro valor de alguém se revela quando não está mais por perto, e mesmo assim floresce em sua ausência. Superar alguém não é esquecer de repente, é aprender a lembrar sem dor, a soltar sem rancor, a viver sem precisar. É entender que sua história não termina em uma despedida, que você merece alguém que te escolha sem jogos, sem dúvidas, sem condições. E enquanto isso não chega, se tiver que chegar, você segue crescendo, não para impressionar, mas porque é assim que se cura, criando, explorando, evoluindo. A superação não é vingança, é paz. É olhar para trás e agradecer até o que doeu. Porque foi isso que te trouxe até aqui. E a partir daqui, você já não implora, já não se desgasta, já não insiste, apenas brilha.
E quem um dia acreditou que poderia substituir você, agora enxerga que não era qualquer pessoa, que você era presença, verdade, casa. O que perdeu em dor, ganhou em dignidade. Mostrar que superou é seguir em frente com serenidade, sem ruído, sem justificativas. E quando alguém te vê assim, pleno, firme, tranquilo, algo dentro deles se rompe. Porque entendem que o amor verdadeiro não é o que insiste em ficar a qualquer custo, mas o que sabe partir a tempo de não perder a si mesmo. E você já se encontrou. E isso não tem preço. Número 5. Mantenha uma atitude positiva e ativa socialmente. Quando escolhe levantar com um sorriso, mesmo ferido, envia um recado mais forte do que qualquer reproche. Estou bem sem você. E não é máscara, é escolha de vida. Você aprendeu que positividade não é negar a dor, mas escolher não ficar preso nela. Cada vez que participa de algo novo, que se envolve em projetos, que se rodeia de pessoas com energia, que compartilha uma risada genuína, você se reconstrói. Mostra que sua vida segue, não por despeito, mas por decisão. E isso, mesmo sem palavras, é visível, é sentido, é admirado. As pessoas percebem quando alguém tem uma vida rica, não em luxo, mas em experiências. Você começa a visitar lugares que antes evitava, a conversar com novas pessoas, a se unir a atividades que o fazem crescer. Você não espera que alguém volte para viver, você já está vivendo. E quando os que se afastaram veem isso, algo neles se move. Esperavam encontrá-lo parado, apagado, preso, mas o veem ativo, presente, em movimento, e isso quebra a narrativa que criaram sobre você. Porque você já não é a pessoa que ficou presa na dor, mas alguém que constrói algo maior que lembranças. A positividade real não é ingenuidade. Você sabe que as coisas nem sempre acontecem como deseja, mas ainda assim escolhe manter mentalidade de crescimento. Você sabe que feridas não somem de uma noite para outra, mas também entende que não merecem comandar sua vida. Então, age, se move, se conecta. O envolvimento social não é distração, é expansão. É descobrir seu valor além de uma relação. É lembrar que você também importa em outros espaços, em outros olhares, em outros projetos. E é nesse ponto que floresce em você algo diferente, um brilho autêntico. Você não finge que tudo está bem, faz com que esteja, porque o entusiasmo que nasce quando se dedica a algo com sentido não pode ser falso. Esse dinamismo, essa força que projeta, contrasta com a imagem de alguém parado. Agora você é movimento, é propósito, é evolução. As redes sociais também têm papel, mas não pelo ego. Através da presença você compartilha conquistas, aprendizados e passos com naturalidade, sem buscar chamar atenção. E isso é justamente o que mais chama a atenção, porque quem observa de longe começa a sentir que está perdendo algo, que você sem eles está florescendo, que há uma vida fora, na qual já não fazem parte e que essa vida parece bem. A autonomia emocional se reflete quando você se compromete com o mundo sem exigir nada em troca. Já não espera que alguém reconheça seus esforços. Você os faz por si e isso inspira. Não está realizando tudo isso para que regressem. Está fazendo porque merece uma existência plena, ativa e significativa. Mas, ironicamente, é essa independência que desperta o desejo em quem acreditou que poderia ser esquecido facilmente. Porque agora, cada vez que cruzam com uma imagem sua, com um comentário sobre você, com uma lembrança em que aparece brilhando sem esforço, sentem a pontada. Eu tive isso e deixei ir. E não é culpa, é impacto. Agora entendem que você era mais que emoção, era energia viva, um coração disponível, uma presença transformadora. E quando isso se perde, dói,
porque não se trata apenas de sentir sua falta, mas de saber que enquanto eles hesitavam, você decidiu avançar, que enquanto se afastavam, você se escolheu, que enquanto esperavam que se quebrasse, você se reconstruiu. E agora essa versão nova sua está mais viva que nunca e não vai parar, porque já compreendeu que sua felicidade não depende de quem te deixou, mas de tudo o que está disposto a construir. Número 6. Transforme atitude e comportamento. Quando muda sua atitude, muda a energia que projeta, e essa energia nova, distinta e inesperada, transforma também a forma como os outros passam a te enxergar. Você já não reage como antes, já não cai nos mesmos jogos, já não permite que o caos de fora determine sua paz interior. Isso desconcerta, porque quem estava acostumado a uma versão frágil, ansiosa ou carente de você, agora se encontra diante de alguém que não suplica, não busca a aprovação, não repete velhos padrões, e esse contraste se torna um espelho que os obriga a reconsiderar o que um dia tomaram como garantido. O estoicismo ensina que você não pode controlar o que os outros fazem, mas pode dominar quem é diante disso. Não se trata de mudar para agradar, mas de evoluir por você, desde você e para você. Começa a perceber que a verdadeira transformação não está fora, mas na forma como escolhe pensar, agir e sentir diante de cada desafio. Quando enfrenta uma rejeição, uma ausência ou uma decepção com equilíbrio e maturidade, você quebra expectativas. Mostra que já não é reativo, mas consciente, que já não age pela ferida, mas pela cura. Essa mudança não precisa ser anunciada, basta vivê-la. Você já não discute por tudo, já não responde de imediato, já não se justifica nem se defende. O silêncio vira escudo e a serenidade sua mensagem. Quem antes manipulava com distância ou indiferença passa a sentir que perdeu poder sobre você, porque sua atitude mudou, porque suas escolhas já não dependem do outro, porque aprendeu a se sustentar sozinho. Essa versão nova sua, mais sólida, mais focada, mais firme, é profundamente atraente não pelo que aparenta, mas pelo que transmite em evolução. A mudança de atitude também implica deixar a necessidade de provar algo. Você já não busca ser entendido, valorizado ou escolhido. Você se escolhe a cada dia e isso se percebe. Se percebe em como se cuida, em como fala, em como seleciona o que permite entrar em sua vida. Já não há ansiedade pelo passado, nem obsessão pelo futuro. Está aqui agora caminhando adiante com passos firmes, sem olhar para trás, para ver se alguém te acompanha, porque sabe que quem deve permanecer vai se alinhar com sua nova frequência. O que mais impacta não é que você tenha mudado, mas a forma como fez isso sem rancor, sem drama, sem explicação, com dignidade, com propósito, com direção. Porque essa mudança não foi reação, foi escolha consciente. Você deixou de ser quem tolerava o intolerável, aceitava o que não merecia, confundia amor com dependência. E agora que já não é essa versão antiga, agora que é mais você do que nunca, os outros começam a notar sua ausência emocional. Não está distante, está diferente, não está frio, está focado. A evolução real não precisa de testemunhas, mas sempre deixa marca. E quando alguém que já conhecia cruza de novo com você, mesmo de longe, e percebe que já não responde igual, que sua energia é mais tranquila, que seu olhar já não suplica, mas observa, surge algo novo, admiração. Pois nada é mais poderoso que ver alguém que sofreu, caiu, foi ignorado ou ferido, mas mesmo assim se ergueu, não para se vingar, mas para ser sua melhor versão. Esse é o poder real da mudança de atitude. Não busca provocar, não tenta convencer, apenas existe. E nessa calma, nessa firmeza, nessa clareza de propósito, nasce um magnetismo impossível de ignorar. Porque agora já não está esperando que voltem.
Agora é você quem decide e permite que entrem de novo. E isso muda tudo, porque quem partiu acreditando que retornaria ao mesmo lugar, encontra agora um território novo, e a única forma de entrar é merecendo. Número 7. Priorize seu cuidado pessoal e segurança. Quando começa a cuidar de si de verdade, tudo se transforma. Não falo apenas de se alimentar bem ou frequentar a academia, mas de se olhar com respeito, se tratar com carinho e colocar seu bem-estar acima de qualquer relação que te consuma. O autocuidado não é vaidade, é dignidade. É enviar ao mundo, sem dizer uma palavra, a mensagem de que você sabe o que vale e não vai permitir menos. Essa forma de se tratar com amor e constância gera uma transformação visível em sua energia, em seu jeito de caminhar, falar e estar. E quando aqueles que se afastaram te veem assim, em calma, com luz própria, se perguntam em silêncio o que foi que deixaram escapar. A confiança verdadeira não se compra, não se finge, não se implora. Ela nasce do hábito diário de se respeitar, de se ouvir, de curar suas feridas e se reconstruir desde dentro. Quando trabalha em si com paciência e verdade, sua autoestima se fortalece e essa força se torna magnética. Você já não precisa que te digam que é suficiente, porque sabe. Já não busca validação em vozes externas, porque seu diálogo interno é mais compassivo, firme e honesto. E isso, mesmo sem palavras, é sentido e percebido. Quem acreditava que poderia te substituir, começa a duvidar da própria decisão. Cuidar de si também é aprender a dizer não, a estabelecer limites, a não estar disponível para quem só aparece quando convém. Você não está fugindo de ninguém, está protegendo sua paz. E isso, mesmo que não pareça, é uma forma poderosa de amor próprio. Porque o verdadeiro cuidado começa quando você deixa de se colocar em segundo plano. Quando entende que não precisa provar valor com sacrifícios nem insistência. Você demonstra com o modo como se trata, com as escolhas que faz, com a vida que constrói, sem depender de ninguém. O equilíbrio emocional também faz parte desse cuidado. Você aprende a reconhecer suas emoções sem se deixar arrastar. Já não explode, já não transborda, já não implora. Respira, observa, toma distância quando necessário. Já não reage a partir da dor, mas da consciência. E isso muda todas as relações, porque agora é você quem conduz o ritmo. Já não dança no compasso do abandono, nem se define pelas ausências. Seu centro está em você e é a partir dele que age, que escolhe com quem dividir-se, a quem permitir entrar e a quem deixar partir. Espiritualmente você se torna mais sólido. Talvez não fale disso, mas se nota em como agradece, em como perdoa, em como solta o que não pode controlar. Você não busca vingança, busca paz. Não espera que alguém volte. Está curando o que feriu. Essa estabilidade silenciosa e essa maturidade emocional são raras de encontrar. Quem te observa de fora sente que algo mudou, mas não sabe o quê. O que não entende é que mudou tudo. No meio desse renascimento, surge uma versão sua que não compete, não clama por atenção, não precisa provar nada, apenas vive. E essa autenticidade, esse cuidado genuíno e constante é o que te torna inesquecível. Porque em um mundo de máscaras e aparências, alguém que se conhece, se aceita e melhora a cada dia, brilha de forma única, não pelo que mostra, mas pelo que emana. Quem se foi talvez pensou que encontraria melhor, mas ao te ver crescendo, evoluindo, fortalecendo-se em silêncio, começa a questionar a escolha. Pois a segurança que transmite, a serenidade com que fala, a coerência com que age, tudo constrói uma atmosfera rara, uma sensação de lar que já não está disponível. E justo aí, quando você já não espera que voltem, é quando mais sentem o desejo de retornar.
porque entendem que perderam alguém que aprendeu a se amar tanto que já não aceita menos. Número 8. Desperte emoções-chave de contato. Às vezes, você não precisa de muitas palavras para alcançar o coração de alguém. Basta um olhar diferente, uma frase cheia de verdade, uma lembrança compartilhada dita com calma, não com reproche. Quando menciona um instante que só vocês viveram, mas faz isso sem drama, sem necessidade, sem culpa, apenas a partir da paz e maturidade, desperta algo que talvez estivesse adormecido. Não é manipulação, é conexão sincera com o que foi, com o que uniu, com o que um dia fez sentido. Tocar pontos emocionais não é abrir feridas, mas recordar com empatia o que foi real. Às vezes uma frase simples como "me lembrei daquele dia em que" tem mais força que 1000 tentativas de recuperar o perdido. Porque quando evocada a partir do crescimento, do aprendizado e da gratidão pelo que se viveu, a memória se transforma em algo novo. Já não é desculpa para voltar atrás, mas um ponto de apoio para olhar adiante de outro lugar. A chave está no equilíbrio. Você não idealiza o passado, não finge que foi perfeito, mas também não o carrega de rancor. Fala com honestidade sobre o que aquela fase ensinou, como moldou você, como ajudou a descobrir partes de si que desconhecia. E desse reconhecimento nasce um efeito inesperado. O outro começa a te enxergar diferente, porque você já não está tentando convencê-lo a voltar, mas mostrando que cresceu, entendeu e integrou. E isso tem um poder emocional profundo. Não se trata de lançar indiretas, nem provocar culpa, mas de abrir espaço de verdade compartilhada, de lembrar que além dos erros existiram momentos de luz. Se eles existiram, podem ser ponto de reencontro emocional, mesmo que tudo pareça acabado. A nostalgia usada com sabedoria pode despertar memórias adormecidas, não para regressar, mas para reconstruir com autenticidade. Quando você toca o ponto exato onde emoção e consciência se encontram, acontece algo poderoso. Quem te ouve, se ainda guarda algo dentro, começa a despertar sentimentos enterrados. Não porque você força, mas porque desperta com calma, com sua forma de olhar para trás, sem ficar preso, com seu jeito de lembrar, sem acusar. Isso desarma qualquer defesa e abre espaço real. A empatia é essencial. Mostrar que compreendeu o que o outro viveu, que valida emoções mesmo sem compartilhar decisões, que reconhece seus erros sem justificar-se, cria um espaço seguro. E nesse espaço, onde já não há acusações nem ressentimentos, pode florescer uma nova forma de estar, uma que nasce do respeito mútuo, não da necessidade. Esse tipo de conexão não pode ser fingido, porque é claro quando alguém recorda apenas para obter algo, mas também é evidente quando alguém recorda a partir da verdade. E essa verdade, quando é limpa, desperta confiança, desperta ternura, desperta desejo, porque agora você já não está lutando por recuperar controle. Está oferecendo um vínculo diferente, mais maduro, mais consciente, mais real. E se essa pessoa também guarda dentro de si essas memórias, vai senti-las. Talvez não diga logo, talvez não expresse em palavras, mas vai pensar em você à noite, vai repassar cada detalhe mencionado, vai se perguntar se dessa vez tudo poderia ser diferente, não pelo que foi, mas pelo que vocês agora são. Tocar nos pontos emocionais certos é uma arte, não é insistência, não é manipulação, é sensibilidade, é saber quando falar, como falar e de onde falar. E quando você faz isso com o coração e não com o ego, cria um impacto emocional que nenhuma estratégia pode gerar, porque no fim as pessoas lembram como você as fez sentir, não o que disse. E se consegue ser lembrado com um sorriso sereno, com uma lágrima contida e com uma emoção ainda viva, já plantou algo.
E se isso cresce, retorna até você, não por pressão, mas por conexão, a mais poderosa de todas, a emocional. Número 9. Provoca o medo de perder você. Quando deixa de esperar, quando para de buscar, quando decide apenas viver, desperta algo muito maior que o desejo, o temor da perda. E não é que faça isso por vingança ou por jogo, é que entende que sua vida não pode parar por quem escolheu se afastar. Você começa a se mover com mais firmeza, a respirar com mais liberdade, a escolher com mais clareza. Já não gira em torno dessa pessoa, gira em torno de si mesmo. E a partir daí, desse centro sólido, sua presença se torna mais poderosa que nunca. Seu valor não precisa de explicações, nem de gritos, nem de provas. Seu valor aparece quando você sorri sem permissão, quando segue em frente sem pedir apoio, quando se reconstrói sem buscar plateia. Porque o poder real nasce do desapego, não de deixar de sentir, mas de não depender. E quando percebe isso, quando entende que não precisa de ninguém para estar inteiro, o jogo muda. O outro começa a sentir que talvez esteja perdendo você para sempre. O medo de perder não surge quando você chora ou implora, surge quando avança, quando percebem que em silêncio cria algo novo, que está crescendo, saindo, cercando-se de pessoas que valorizam você, sendo visto, ouvido, apreciado em outros espaços. Isso machuca porque quando alguém achou que você estaria sempre ali e de repente não está, chega à consciência real do que você era. Não só pelo que oferecia, mas pelo que fazia sentir. O desapego saudável não é frieza, é maturidade. Você não finge que não importa, apenas decide não se arrastar por quem não soube ficar. E isso, mesmo sem palavras, é percebido. Você já não está disponível o tempo inteiro, não responde de imediato, não precisa justificar sua ausência porque está presente na própria vida e esse compromisso consigo vira um sinal claro. Nem todos podem voltar a entrar, nem todos podem ocupar o espaço que agora você protege com mais amor próprio. Viver plenamente não é exibir exagero na felicidade, é senti-la de verdade. É acordar sem ansiedade, dormir sem arrependimentos, criar sem depender de um olhar externo. É se conectar com pessoas a partir da abundância, não da falta. E quando isso vira seu estado natural, o outro começa a notar em você algo que antes não via ou considerava certo, sua capacidade de brilhar sem a luz dele. Essa urgência emocional que começa a crescer em quem partiu não vem do vazio, nasce do contraste. Antes você parecia seguro, agora parece distante. Antes era previsível, agora é mistério. Antes era refúgio fácil, agora é um espaço que precisa ser conquistado. E essa mudança não acontece com palavras, acontece com atitudes silenciosas, com coerência, com crescimento real. Não se trata de fazê-lo sofrer, mas de mostrar que você não aceita mais sofrer. Que se alguém deseja estar na sua vida, tem que ser com verdade, presença, entrega, porque você não está mais jogando, não aceita mais metades, dúvidas, nem ausências mascaradas de liberdade. Você construiu algo precioso dentro de si e agora entende que o que é não está em oferta. E justamente aí, quando menos espera, quando já não precisa, quando realmente soltou, surge a inquietação do outro lado. Eles percebem que podem perder você, e não por explosão emocional, mas porque decidiu proteger sua paz. Esse medo de perder não é castigo, é consequência. É resultado natural do seu crescimento, do seu amor próprio, da sua capacidade de seguir adiante sem olhar para trás. Número 10. Administre o contato de maneira equilibrada. Quando decide não estar disponível o tempo todo, algo muda na energia que você transmite. Não é indiferença, é inteligência emocional. Não é cortar todo o contato como punição.
mas usar silêncio e moderação como ferramentas para se reencontrar. Cada vez que você se contém antes de enviar aquela mensagem impulsiva, está escolhendo não agir pela ansiedade. Está mostrando em silêncio que já não está no mesmo lugar de antes. Essa pausa, esse intervalo entre você e o outro, começa a criar um vazio que se sente e se pensa. O estoicismo ensina que o equilíbrio é mais forte que qualquer excesso, que a paciência gera mais impacto que a pressa, que não é preciso estar sempre presente para ser lembrado. Pelo contrário, às vezes menos é mais, porque quando você está o tempo todo escrevendo, explicando, buscando, sem querer, projeta necessidade. E a necessidade, quando é visível, perde força. Mas quando você domina a arte de aparecer com intenção e recuar com dignidade, cria um compasso emocional que intriga, e o que intriga atrai. O contato moderado tem força discreta, uma mensagem clara, calma, sem cobranças, ressoa mais que 1000 frases vazias. Aquilo que é dito com serenidade, que não é repetido, que é deixado em pausa, permanece na mente, fica marcado, se analisa. Enquanto isso, você não espera respostas. Está vivendo, crescendo. Isso se nota em cada gesto, pois já não está ali para preencher vazios, mas para compartilhar momentos que valem. Isso eleva sua presença. Quando alguém percebe que já não tem o mesmo acesso, começa a se questionar. O que mudou? De onde vem essa calma? Por que essa distância que não fere, mas também não abre espaço como antes? Nesse intervalo, surgem perguntas que antes não existiam. O valor da sua presença é redescoberto porque agora você não se entrega de graça, não se impõe, não insiste. Você está, mas não da mesma forma, está com intenção e isso tem peso. Cada vez que regula o contato, reafirma sua autonomia. Você já não precisa de validação em cada palavra, não espera sinais para agir. Segue o que é saudável para si e nessa decisão protege sua dignidade. Se alguém quer ter você na vida, precisa fazer isso com intenção real, não com gestos mornos ou atenções parciais. A moderação revela quem realmente sente sua falta e quem só busca alimentar o próprio ego. Esse posicionamento não apenas fortalece você, mas estabelece um novo padrão. Já não aceita repetir velhas dinâmicas. O acesso à sua vida se torna privilégio, não rotina. E essa mudança, ainda que sutil, transforma relações. Pois quem deseja estar com você deve fazê-lo pelo respeito, pela admiração, pelo desejo genuíno de reconexão, não pela comodidade de acreditar que você estará sempre disponível. E enquanto isso, você segue no seu caminho. Não usa a moderação como manobra de manipulação, mas como cuidado próprio. Está aprendendo que nem todo silêncio é recusa e nem toda distância é frieza. Às vezes o espaço é necessário para se reencontrar, para recuperar clareza, para voltar com energia mais limpa. E se a outra pessoa também compreende, o reencontro pode ser verdadeiro. Se não, você segue bem, porque já não espera, escolhe. Já não precisa de atenção, tem clareza. O contato moderado faz você parecer raro. E o que é raro se valoriza, não porque seja inalcançável, mas porque já não está disponível para jogos. Se alguém quiser reconquistar você, terá de fazê-lo com presença, com verdade, com intenção. Pois enquanto isso, você cresce em silêncio, com a calma de quem reconhece seu valor e não vai se doar a quem não compreende. Se essa mensagem tocou você, quero que haja agora mesmo. Escreva nos comentários. Meu novo começo é com o estoicismo. Faça disso um lembrete do seu compromisso com disciplina, virtude e evolução pessoal. Nos vemos no próximo vídeo.